Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fátima, esse aqui é o blog da Fá e hoje nós vamos continuar a leitura do livro Aparecida. Se você é novo por aqui, no canal nós temos a aba membro, seja membro, por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem livros completos gravados já e esses livros estão sendo, cada vídeo que eu gravo, eu tô liberando para o canal todo um vídeo por domingo. Ok? O livro Aparecida tá saindo todo domingo, tá sendo gravado mais livros, e os livros estão saindo assim em dias aleatórios, segunda, quarta, sexta, domingo, dessa maneira, tá? Aqui no canal também, eu tô olhando, gente, olha lá atrás, 2 latinhas de energético, isso é coisa do meu marido, viu? Então ignorem a parte de trás. Amanhã cedo eu vou dar uma rapela aqui, as latas vão sair daqui a pouco também, na hora que eu sair aqui, que eu parar de gravar, eu já vou tirar elas dali. Então, pra não perder aqui eu já olhei lá atrás, eu falei, ixi, já perdi o fio da meada aqui. Então, aqui no canal também a gente tem artesanatos, dicas caseiras, receitas, também tudo para casa e também fácil venda. Se você procurou um vídeo aqui no canal e não encontrou de fácil venda de artesanatos, e se estiver ao meu alcance, escreve aqui embaixo nos comentários que eu gravo, que eu gravo pra vocês. Tá muito quente aqui dentro, gente. Eu tô com um ventilador só na minha casa, que tá lá embaixo na sala com meu marido, que tá um forno danado esses dias. O quarto da minha filha tá bem aberto, entra bastante ar. E aqui neste quarto onde eu estou, a janela, se eu abrir, a minha gata vai embora. Então eu não vou poder abrir. Então eu vou gravando aos pouquinhos. Tô lendo o livro Aparecida. No último vídeo eu mostrei algumas fotos pra vocês, bem interessantes, gostei bastante. Hoje, capítulo 17, todos os vídeos, tá assim, estão identificados como vídeo 1, 2, 3, 4, 5. Não quer dizer que cada capítulo é um vídeo, não. No começo eu comecei a fazer isso, aí eu vi que cada capítulo eu levava em média 12 minutos para gravar. Aí eu comecei a estender os vídeos, deixar eles mais longos. E também embaixo na descrição tem tudo anotado, aquele vídeo, qual o capítulo que eu li, tudo certinho para vocês não se perderem, tá? Roda a vinheta e vamos começar o livro de hoje, Recadinhos Passados. Esses dias eu gravei 40 minutos de vídeo, levou 3 dias pra subir. Deu um trabalho danado, misericórdia. Eu falei, não, agora eu vou olhando aqui, vou calculando meia hora. É assim, pra subir pro Google, né, que eu gravo pelo celular agora. Antes eu gravava pela câmera e dava um rolê danado pra chegar aqui no computador pra editar. Então, eu passei a gravar no celular, tô gostando bastante. Eu passei a gravar no celular depois que eu observei que o Fubá, muita gente faz isso, mas eu comecei a ver que o Fubá, do Fubá Online, gravava pelo celular. Eu falei assim, ele edita no computador e grava pelo celular, que interessante, vou tentar. E eu gostei bastante. Então vamos lá, capítulo 17, o século das trevas. Este aqui. Acaba de começar um novo século e a Aparecida terá muito pouco a comemorar. Logo, logo vai ser entregue aos ladrões e usurpadores que, por ordem do imperador, colocarão suas mãos inquietas nos cofres sagrados. Mas, apesar dos maus tratos que a Santinha e seu santuário sofrerão, esse novo século será o momento da história em que a Aparecida festejará seu primeiro centenário e deixará de ser um fenômeno regional para conquistar o Brasil. O príncipe regente Dom João está prestes a chegar, embora ninguém saiba disso. Mais adiante, o Brasil se tornará independente. Vai até deixar de ser monarquia. Gente, palavra com R, essas coisas, comprido, eu embolo tudo. Mas vamos lá.
E tudo isso irá interferir nos assuntos da Santinha. Mas, por enquanto, o que se sabe é que é preciso contar com muita ajuda divina para sobreviver nestas terras inóspitas. Num tempo em que só se andava em burro, mula, jumento ou a cavalo, as vilas brasileiras mais importantes pareciam muito mais distantes do que pareceriam depois da chegada dos carros. Até porque as estradas por onde os animais trafegavam eram terríveis. Ai, que dó, gente! Tão ruins que em muitos trechos só passavam um de cada vez. Se duas tropas se cruzam em semelhantes lugares, é necessário que uma recue, ou que continuamente dá lugar a brigas ou ocasiona transtornos perigosos. Eu já tinha. Ah, não, deixa eu terminar aqui, aí eu já falo. Anotou o pesquisador francês Auguste Laire no diário de uma de suas expedições. Eu ia falar um negócio que esqueci. As tropas que percorriam o Brasil no século. Olha lá o século, peraí. Acabo de descobrir que tem um vírus no meu computador, porque eu abri. Será que eu abri certo? Peraí. Vamos lá. Fui fazer. Ah, não. Eu apertei alguma coisa errada aqui. Pensei que tava com algum vírus. Preciso pesquisar. Sabe quando você vai abrir o Google e aparece outro site? Então vamos lá, vamos ao século. As tropas que percorriam o Brasil no século XIX eram caravanas com as três raças que estavam formando o país: homens brancos livres, índios e escravos negros. Será que eu olhei o século certo? Porque na hora que eu vi que estava diferente o Google, século X e X. Qual é o século? Século XIX. O século está certo. Mas fiquei preocupada. Preciso fuçar ali para ver se não entrou um vírus. As tropas que percorriam o Brasil no século XIX eram caravanas com as três raças que estavam formando o país: homens brancos livres, índios e escravos negros. Os mais castigados iam a pé, e a elite da tropa montava no lombo dos animais ou subia em carroças, percorrendo longas distâncias entre florestas, várzeas e vilarejos. Lembrei o que ia falar. Eu já tinha gravado isso aqui para vocês terem ideia, mas estava tão quente aqui dentro, gente, tão quente. Nos dias que estava dando assim 40 graus, eu estava passando mal aqui dentro. Ai, eu tô indignada com a casa lá atrás. Auguste Hilário ia numa tropa servido por um mulato, um índio adulto e dois índiozinhos guaranis que o ajudavam a catar plantas, insetos e passarinhos que depois eram enviados para pesquisa científica na França. Hoje seria biopirataria, mas naquela época ninguém estava preocupado com isso. Hilaire escrevia em seus diários com admirável franqueza o que encontrava pelo caminho. Por exemplo, sobre os negócios públicos brasileiros. O espírito de inveja e intriga, mais veemente do que em qualquer outro lugar, interpõe-se a tudo quanto se faz. Tudo perturba, favorece o tratante e desencoraja o homem honesto, dizia ele. Em 1822, quando viajava do Rio de Janeiro a Minas Gerais, passando pelo mesmo caminho difícil que foi superado um século antes pelo governador Dom Pedro de Almeida, Portugal, o francês que tudo observava e anotava percorreu 2 vezes o Vale do Paraíba, onde os canaviais pareciam plantações de ouro e a Aparecida era só quase uma usina de fé, justamente porque ficava na beira da estrada mais importante daquele tempo, a capela, construída no Morro dos Coqueiros para abrigar a Santinha, se transformou em ponto importantíssimo de parada. Inúmeros tropeiros perambulavam por aquele caminho, levando de porcos a ouro, de escravos a sacos de açúcar, num vai e vem de mercadorias que movimentava o Brasil. A região de Aparecida ainda fazia parte da vila de Guaratinguetá. E aos olhos de Auguste, o lugar não era nada convidativo. Depois de observar a geografia da região, o francês descreveu o caminho que percorreu à procura de um teto para passar a noite. É neste mesmo largo que desemboca a única rua que vai dar ao rio, margeada pelas mais miseráveis choupanas. Não
pareceu habitada, senão por mulheres de má vida. À margem do Paraíba, há grande rancho onde a gente pode abrigar-se. O grande rancho se revelaria um péssimo negócio. Apenas encontramos 2 miseráveis vendas pertencentes a 2 mulheres extremamente pobres, ele anotou. E a troupe de Hilary dormiu num casebre abandonado. Ali estamos muito incomodados pelos animais, cachorros e gatos da vizinhança que procuram roubar-nos as provisões. No domingo, o botânico francês notou que uma multidão foi à missa, inclusive algumas mulheres montadas em animais e desacompanhadas de homens. Já pensou? Que saco! Desacompanhada de homens. Gente, sinceramente, né? Era coisa da época, né? Mas, eu fico indignada. Trajavam, segundo os costumes do país, chapéu de feltro e uma espécie de amazona de pano azul. Raras respondem ao cumprimento que lhes faz, mantendo-se eretas, não virando a cabeça nem para um lado nem para o outro, e olham o passante com o rabo de olho. Saindo do centro de Guaratinguetá, a tropa de Hilary subiu o morro e chegou à capela de Aparecida, e ele a observou com distanciamento de cientista. A imagem que ali se adora passa por milagrosa e goza de grande reputação, não só na região como nas partes mais longínquas, é assim que fala? Longínquas do Brasil. Gente, desculpa se eu falei errado. Aqui vem ter gente, dizem de Minas. Vamos lá. Aqui vem ter gente, dizem, de Minas, Goiás e Bahia cumprir promessas feitas a Nossa Senhora de Aparecida, a Nossa Senhora da Aparecida. E as romarias impressionam 2 naturalistas alemães que passaram por ali. Como que eu vou ler isso? Karl von Martius e Johann Baptist von Spix. Meu Deus! Notaram a chegada apressada dos peregrinos durante uma tempestade na véspera de Natal de 1817, quando se completavam 100 anos do encontro de Aparecida nas águas do Paraíba. Pela narrativa... Nossa, a gente fala, 1800 não é tão longe, né? Mas 1700, uau! Pela narrativa dos alemães, no livro Viagens pelo Brasil, os peregrinos vinham com um chapéu e poncho azul com um buraco para a cabeça, casaco e calças de tecido escuro de algodão, botas altas apertadas abaixo do joelho, facão comprido com cabo prateado que serve como defesa. As mulheres usam vestidos de panos largos e compridos e chapéus redondos. Todos os que passavam por nós, montando em mulas, se mostravam excelentes cavalheiros, sobretudo pela pressa com que procuravam fugir da tempestade de trovões que os cercavam por todos os lados. Spix e Martius notaram a simplicidade da capela no bom estilo alemão, sem meias palavras. É parcialmente feita de pedra adornada com pinturas douradas mal feitas em afrescos e algumas em óleo. O francês Saint-Hilaire também não achou a menor graça na capela, preferiu a vista que se tinha dali. A igreja está construída no alto de uma colina, à extremidade de grande praça quadrada e rodeada de casas. Tem 2 torres que fazem de campanário, mas seu interior nada apresentava de notável. O que realmente vem a ser vista encantadora desfrutada do alto da colina. O francês seguiu viagem e menos de um mês depois voltou a Aparecida. O relato sobre a rotina confusa da tropa nos leva junto com eles numa viagem a 1822. Como Firmiano haja machucado o pé, o pobre Laruote cedeu-lhe o cavalo. Chega cansado e como que desarvorado, gira com uma carrapeita. Oh, meu Deus, cada nome, gente, eu não... Vou ler de novo, peraí. Não é nome, as palavras, difícil para mim. Como Firmiano haja machucado o pé, o pobre Laruote cedeu-lhe o cavalo. Chega cansado e como desarvorado, gira como uma carrapeta
vai e volta sem nada fazer. E muitas vezes ainda não começou a mudar suas plantas quando já a noite vem caindo. E Firmiano, a seu turno, aproveita o seu cavalo para tocar os burros tão rapidamente quanto pode. Obriga-os a trotar, o que faz com que eu encontre minhas malas inteiramente desarrumadas. Queixa-me a ele esta noite. O senhor pode, respondeu-me, procurar-me melhor tropeiro. Apesar de religioso e convencido da necessidade de catequizagem, os 3 índios de sua admirável tropa, a la Brancaleone, Hilary fez questão de subir o morro, mas só para relembrar a vista que tinha de Aparecida. Não falou mais nada sobre a capela, e dessa vez não quis saber de dormir em casebres abandonados. Passou a noite a poucos metros da Santinha, no sobrado de um dos homens mais poderosos da região, o capitão Mor da vila de Guaratinguetá, e também tesoureiro da capela de Aparecida, Jerônimo Francisco Guimarães. O personagem que será investigado em detalhes mais adiante era educado e desconfiado para Hilary. Perguntou-me polidamente, mas com visível receio, se tinha necessidade de alguma coisa, e só retomou o ar risonho quando soube que eu não tinha outro desejo senão lhe fazer uma visita. Hilary saiu de Aparecida em 20 de abril de 1822. 5 meses depois, o príncipe regente Dom Pedro I percorria o mesmo caminho e Dom Pedro I percorria o mesmo caminho e pelo que dão conta alguns testemunhos da época, iria à capela e rezaria diante da imagem de barro antes de seguir para São Paulo. Lá em 7 de setembro, supostamente depois de ter recebido as bênçãos da Santinha, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Vou fazer uma pesquisa, peraí. Dúvidas de época de escola. Dúvidas da época da escola. Eu fiquei assim, nossa, né? Independência do Brasil, eu falar, gente, não vou lembrar. Paciência, mas o Google ali me ajudou a esclarecer algumas dúvidas. Pouco depois, o agora imperador resolveria cuidar ele mesmo de alguns assuntos importantes de Aparecida, e justamente para acabar com os privilégios do capitão Jerônimo. Era só o começo de um século de trevas para a Santinha Aparecida e, de maneira geral, para a Igreja brasileira. O imperador faria valer o direito herdado de um velho acordo entre Portugal e o Vaticano para mandar nos bispos como bem entendesse. Deixaria Aparecida praticamente sem padres e sem dinheiro. Capítulo 18. A Santinha dos Ovos de Ouro. Imagine que o prefeito de uma cidade não se sente satisfeito com o poder que tem e resolve acumular também o cargo de tesoureiro de uma capela. O que se pensaria dele? Religioso? Ganancioso? Não satisfeito, o tal prefeito, que responde pelo pomposo título de Capitão Mor, ainda se candidata ao cargo de recebedor de esmolas. E é eleito e reeleito repetidas vezes para tão nobre missão. Pode ter havido fraude nessa eterna reeleição, mas não necessariamente. Votos são coisas que se compram em nossa cidade imaginária ou real. O tal homem, que era capitão, tesoureiro e esmoleiro, exibia poder e riqueza pela vila de Guaratinguetá. Jerônimo Francisco Guimarães estava tão bem de vida que resolveu comprar uma das maiores mansões da região, a 5 quilômetros do centro da vila, o que na época significava uma respeitável distância. Mas havia um motivo para essa localização em comum. Convenientemente, a nova moradia do capitão Mor ficava bem ao lado da capela, onde diariamente chegavam centenas de fiéis dispostos a deixar aquilo que tinham e o que não tinham para agradecer as graças obtidas por intermédio de Nossa Senhora Aparecida. Jesus amado, gente. Não foi mesmo por acaso que Jerônimo se dispôs a acumular o posto de capitão Mor, equivalente ao de prefeito da vila de Guaratinguetá, e outros 2 cargos da capela de Aparecida, em 1805,
quando fez-se um inventário, a diocese encarregada de cuidar da santinha no celular piscando. Contabilizava terras, casas, vasos sagrados, escravos e o mais importante, um cofre, que por mais que os esvaziassem, logo se enchia outra vez. As doações eram deixadas diariamente pelos muitos romeiros que viajavam só para ver a imagem de barro e pelos tropeiros viajando à procura de fortuna nas minas de ouro. Deixa eu ver o que está piscando no meu celular. Ave Maria. Era comum que os viajantes fizessem uma parada na vila de Aparecida para pedir ou agradecer a cada vez mais famosa senhora. Mas o capitão Jerônimo não era religioso por profissão e só conseguiu aqueles 2 cargos que anteriormente caberiam aos padres porque muito longe dali, bem distante da esfervência do ciclo do ouro que fazia do Brasil uma colônia riquíssima, havia problemas de sobra. Em Portugal, a rainha estava louca. O principal candidato a rei havia morrido de varíola e o principal regente vivia ameaçado pelo imperador francês Napoleão Bonaparte. Sem saber como fugir do perigo francês e sem conseguir resolver a crise financeira de Lisboa, o príncipe regente Dom João, que não era rei porque a mãe, apesar de louca e impedida pelos médicos, não havia abdicado da coroa. Não sei se eu estou falando certo também. Tem palavras que a gente quase não fala, raramente, né? Quando vai falar não sabe. Teve a brilhante ideia de usar seu poder real para se apropriar dos cofres divinos. Dom João resolveu que todo o dinheiro das paróquias de Portugal e de suas colônias, entre elas o Brasil, passaria a ser do próprio rei. Olha isso. Não foi só por causa de Aparecida, certamente não. Foi sem dúvida por causa de todo o dinheiro que surgia como mágica nas igrejas portuguesas e brasileiras que nasceu a Resolução Régia de 19 de outubro de 1800. A decisão do príncipe regente foi confirmada pela Mesa de Consciência e Ordens de Lisboa e acatada sem reclamações pelo Vaticano, porque no regime do padroado era o rei de Portugal quem mandava nos padres. E assim, sem que ninguém pudesse impedi-lo, Dom João decidiu que a administração de igrejas e capelas seria feita por aqueles que o governo indicasse. Imagina os padres como ficaram? Em Portugal, o príncipe regente dispensou os padres tesoureiros para colocar gente que considerava mais confiável no comando das finanças religiosas, seus próprios amigos e funcionários. Pouco depois, a ordem desembarcou no Brasil, onde se adequou ao estilo que desde então era típico em terras brasileiras, com apadrinhamentos na escolha dos guardiões dos cofres e a apropriação indevida de esmolas santas. Num tempo em que as notícias viajavam sem 1/1000 da pressa da internet, passaram-se alguns anos até que o dinheiro de Aparecida fosse considerado fonte de receita pela Fazenda Nacional. Não custa lembrar que o Brasil era uma colônia e isso significava que a tal fazenda era o equivalente hoje ao Tesouro Nacional de Portugal. E desde 1803, o homem que zelava para que o cofre de Aparecida fosse usado em benefício do rei era ele, o capitão-mor Jerônimo Francisco Guimarães. Em 1805, sem jamais ter pisado em terras brasileiras, o príncipe regente Dom João mandou confiscar pela primeira vez as esmolas de Aparecida para o uso próprio. Jesus amado. Em 1807, amedrontado pela possibilidade de uma invasão das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte, Dom João V começou sua travessia do Oceano Atlântico e em 1808 desembarcou no Rio de Janeiro com todas as suas excentridades. Nossa, nem sabia que escrevia assim. Burocracias e dívidas. Em 1809, morando no Rio de Janeiro, mandou ordens para que Jerônimo raspasse o cofre de Aparecida e usou o dinheiro para amortizar as dívidas de sua família cada vez mais empobrecida. Ai, já pensou, gente? O povo vai lá e doa. Ai, não, caqueta, viu? Como se diz, mandou é porque a ordem saiu da própria pena do rei e foi inequívoca.
era para que levassem até suas mãos tudo que houvesse no cofre da santa. Mas aparentemente nem o dinheiro de 100 santinhas seria suficiente para pagar aos ingleses pelo inestimável favor de garantir a segurança da corte na travessia entre Lisboa e Rio de Janeiro. E o rei já havia cuidado disso. 6 dias depois de pisar no Brasil, Dom João determinava a famosa abertura dos portos, baixando drasticamente os impostos aos britânicos e facilitando a entrada de navios em que chegavam para fazer comércio. Os registros históricos confirmam que, ao menos nessas duas ocasiões, em 1805 e 1809, a limpeza do cofre de Aparecida foi ordenada diretamente por Dom João. Mas ao longo dos 85 anos em que os representantes do Império tomaram conta do dinheiro santo, eles se encarregaram de só deixar aos padres de Aparecida o mínimo necessário para a manutenção da igreja e dos prédios religiosos. O restante, pelo menos em teoria, era do Reino de Portugal. Servia, por exemplo, para pagar obras públicas por todo o Brasil. Em teoria, porque muitas vezes a esmola não ia diretamente para Dom João ou para o Brasil. Frequentemente o dinheiro forrava nos bolsos de ladrões oficiais e nem entrava na contabilidade pública. Meu Deus. A realidade é muito mais cheia de minúcias do que se pode imaginar. E os tesoureiros de Aparecida conseguiam enganar ao mesmo tempo a santa e o rei. Um truque tão mesquinho quanto frequente era bloquear a boca da caixinha de doações, obrigando os romeiros a deixar o dinheiro à vista para que em seguida um funcionário da capela guardasse tudo no próprio bolso. Gente, que absurdo! E isso apesar de que a caixinha estivesse, como está até hoje, aos pés da Aparecida, roubavam a santa na frente da santa. Mas o roubo era muito maior e mais descarado, a tal ponto que no século, eu acho que é século XX, gente, vamos lá. Século XX, eu já tô aprendendo os séculos aqui só de olhar. Vamos ver onde que eu parei. Ai, eu me perdi, peraí. A tal ponto que no século XX foi organizar os documentos. Não. A tal ponto que no século XX, quando foi organizar os documentos históricos da Cúria Metropolitana de Aparecida, o padre Júlio Brustoloni resolveu abrir um capítulo intitulado Tesoureiros Desonestos e outro Tesoureiros Política Partidária Nomeia. Foi por ordem de um juiz que os padres se viram obrigados a nomear para o cargo de tesoureiro do cofre da capela e da Irmandade o homem que era a maior autoridade da vila de Guaratinguetá, o capitão Jerônimo. Não satisfeito em mandar na vila, ele era também tesoureiro, recebedor de esmolas e administrador de todos os bens da capela. Por mais de 20 anos, o capitão Jerônimo tomou conta da tesouraria de Aparecida e fez com o dinheiro dela o que bem entendeu. O homem que gostava de receber os visitantes ilustres em seu belíssimo sobrado só largou o cofre depois da independência do Brasil. Ainda assim, foi preciso que 2 ordens saíssem diretamente da pena do recém-coroado imperador. 18 dias antes de proclamar a independência, em 20 de agosto de 1822, o ainda príncipe regente Dom Pedro pernoitou em Guaratinguetá. Era uma breve escala da viagem que começara no Rio de Janeiro e entraria para a história com o famoso grito Independência ou Morte, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Mas antes de gritar, cedeu mesmo esse grito, porque há historiador que duvide. Dom Pedro teria ido à capela e, depois de se ajoelhar diante da imagem, pedido que a Aparecida olhasse por ele pelo Brasil. Afinal, naquele momento, a colônia ainda dependia do desembaraço de alguns terríveis nós políticos para se tornar dependente de Portugal. A informação sobre essa visita à Aparecida está em diversos textos sobre a época,
mas não há nenhuma fonte que nos permita afirmar categoricamente, ai, tá difícil, não tá saindo, categoricamente, que Dom Pedro esteve frente a frente com a Santinha. Não é possível confirmar esta informação. Pouco depois da visita de Guaratinguetá, Dom Pedro passou a preencher cargos de confiança com pessoas próximas a ele. E isso interferia também nos assuntos da Santinha, que dizem o ajudou a conseguir apoio dos paulistas para a independência. Em janeiro de 1824, o imperador assinou uma provisão exigindo a demissão do tesoureiro Jerônimo. Os motivos não são bem claros, talvez porque precisasse do cargo para algum aliado, ou simplesmente porque o capitão já havia passado da conta. Mas nem a pena do imperador resolveu. O homem estava tão apegado que não largou a Santinha de jeito nenhum. Mesmo deixando o cargo de tesoureiro, o capitão continuava com as mãos no dinheiro santo, porque acabava de ser reeleito recebedor de esmolas de Aparecida. 6 meses depois, Dom Pedro baixou mais uma ordem para, dessa vez, anular a reeleição de Jerônimo para o sugestivo cargo. Mas, coisas do império, o todo-poderoso capitão só parou de controlar as esmolas 1 ano e meio depois. Meu Deus! Foi quando o obrigaram a vender o belíssimo sobrado onde morava para pagar os empréstimos tomados compulsoriamente do cofre da Santa. Em 1844, criou-se a mesa administrativa dos bens e esmolas de Nossa Senhora da Aparecida, acabando de vez com os cargos de procurador, ermitão e adeus Jerônimos, recebedores de esmolas. A tal mesa era composta de um tesoureiro e um escrivão, indicados por apadrinhamento político, e um padre tão desrespeitado que costumava cernar as decisões da mesa com seu nome seguido de 2 palavras tão desanimadas quanto reveladoras: voto vencido. Gente, ao longo de 40 anos, meu Deus, até 1884, a mesa administrativa de Aparecida teve nada menos que 25 tesoureiros, 9 dos quais não passaram mais que alguns poucos meses no cargo. A valiosa pesquisa que nos permite falar com tanta propriedade sobre os tesoureiros precisa ser devidamente creditada ao padre historiador, que por seu trabalho incansável merece papel de destaque também como personagem da história que estamos contando. Sem o padre Júlio Brustolini, que vive hoje entre livros, documentos e uma réplica da imagem de Aparecida num retiro no município de Potim, em São Paulo, a farra dos cofres da Santa muito provavelmente continuaria cifrada em pilhas de documentos e arquivos. Em seu livro História de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o padre Júlio conta que a Capela de Aparecida passou a ser administrada como qualquer outro departamento do governo provincial, estadual, e sujeita à política partidária. Anos antes, quando organizou os arquivos da Cúria Metropolitana de Aparecida, Padre Julinho, como é conhecido pelos amigos, separou sobre o título Tesoureiros Desonestos, o texto de outro personagem marcante da história de Aparecida, o cônego Joaquim do Monte Carmelo. Nas 10 páginas que dedicou à roubalheira dos cofres da Santinha, numa carta a um senador da província de São Paulo, Joaquim do Monte Carmelo, ou Dom Carmelo, relata em detalhes o modo descarado como a diocese foi transformada em fonte de renda para amigos do governo imperial, juízes e políticos inescrupulosos. Gente, eu tô chocada. A lei, porque se rege atualmente a Capela de Aparecida, abre a porta aos maiores abusos. Por esta lei, o juiz provedor de capelas e resíduos torna-se o árbitro de Aparecida. Sem que ninguém lhe possa tomar contas, nomeia ele ou demite o escrivão. Sem que ninguém lhe possa tomar contas, nomeia ele ou demite o escrivão, o tesoureiro da capela, quando bem lhe parece.
E assim como Dom Carmelo conta um caso em que um certo político influente de Guaratinguetá se achegou ao juiz e lhe disse: tenho um devedor de 3 contos e tantos, sem meio algum de nos pagar. Se o senhor não fizer tesoureiro da capela, mudarei incontinente de partido. Incontinente de partido. Gente, que absurdo. Por mais absurdo que pareça, era isso mesmo. O tal político ameaçava trocar de partido se não dessem a um certo Joaquim Carlos Fragoso o cargo que lhe permitiria roubar o suficiente para pagar o que lhe devia. E assim foi. Dom Carmelo conta que Fragoso pintava e bordava a custas da Santinha. Mandou desviar a água que custara uma fortuna ao santuário e com o dinheiro das esmolas pagava pelos encanamentos que levavam água à casa de amigos e a outras pessoas do seu interesse. Meu Deus, gente. Dizia Dom Carmelo que tudo era para conseguir votos para aquele tal político que o havia conduzido ao cargo. Olha, esses negócios vêm de longe. Deixa eu tomar uma água, gente, peraí. Fui caçar aqui sobre Dom Carmelo na internet, vamos lá. Enquanto ia com suas chinelas abrir o nicho onde se guardava a santinha para mostrá-la aos seus amigos, o tesoureiro Fragoso pisava na fé dos brasileiros. Retirava os esvotos de cera que os romeiros colocavam no altar para agradecer alguma graça alcançada pela intercessão da santa e os vendia aos comerciantes locais para que fossem revendidos aos próximos romeiros que desembarcassem na vila. Descobriram-se as falcatruas, demitiu-se Fragoso e as receitas da capela, de um dia para o outro, se multiplicaram. Eita, nossa, peraí. Descobriram-se as falcatruas, demitiu-se Fragoso, e as receitas da capela, de um dia para o outro, se multiplicaram. Ah, lá, eu lendo errado, agora eu entendi. Eu falei, gente, eu não tô entendendo. Vamos ler de novo. Descobriram-se as falcatruas, demitiu-se Fragoso, e as receitas da capela, de um dia para o outro, se multiplicaram. Agora eu li certo. Mas logo em seguida, o fragoroso tesoureiro voltou com tudo. Por ordem de um juiz, ele foi reconduzido ao cargo e à roubalheira. E o palavroso Dom Carmelo reescreveu num artigo publicado em 8 de janeiro de 1884 no jornal Correio Paulistano, que, além de pagar o que devia ao grande senhor de Guaratinguetá, o tesoureiro Fragoso acumulou uma pequena fortuna pessoal. O atual tesoureiro da Capela de Aparecida, que até bem pouco tempo vivera sempre em condições dificílimas, melhorou imensamente de fortuna. Já ninguém o vê de chinelas e com os cotovelos do paletó emburacados. Antes de Fragoso, naquele mesmo fim do século XIX, foi tesoureiro um certo Antônio Teodósio, que não se contentava em furtar só de dia, mas que comparsas iam alta noite à casa do tesoureiro para transportar para sua toda a cera dos esvotos que ali encontrava. Quando Teodósio foi demitido, já não era mais um humilde professor. Nossa, gente, o povo enriquecendo dessa maneira. Antônio Teodósio não era abastado, vivia a ensinar meninos, não obstante, apenas o nomeiam... tá difícil, peraí. Antônio Teodósio não era abastado, vivia a ensinar meninos, não obstante, apenas o nomeiam tesoureiro de Aparecida, cujos cofres definhavam de dia para dia. Teve já dinheiro para dar a prêmio, emprestar a juros, ostentando-se capitalista. Gente, as acusações são todas feitas por um homem que passou a vida defendendo a ética, sobre o qual há melhores referências. Um homem de quem não se tem nenhum motivo para duvidar, mas ressalta-se que a distância de mais de um século não nos permite cumprir as regras da boa investigação,
de ouvir dos acusados as defesas que eles, se não estivessem mortos, fariam questão de apresentar. O que se faz dos dinheiros da capela, faz-se das casas onde se devem recolher os romeiros, seguia dizendo Dom Carmelo. Quase todas estão convertidas em propriedades dos amigos do tesoureiro, que as dá a quem lhe bem parece, de sorte que os romeiros não têm onde entrar, eles que enchem os cofres de Nossa Senhora. O baiano incendiado não poupa nem os colegas de batina, aliás, arrebenta com eles. A tal ponto tem chegado o descaramento desses padres que chegam a dar-se por capelões dos romeiros e nessa qualidade recebem destes valores para supostamente dar ao tesoureiro e ficam com eles. Nossa, que absurdo. Depois de chamar os tais padres de ladrões, o cônego concluiu: todas essas imoralidades e mil outras que se dão em Aparecida prendem-se ao grande princípio que ali domina: o mundo é de quem mais goza. Anos antes dessas denúncias, em 1878, numa rara exceção, é que eu vi a exceção, eu já emendei a palavra, numa rara exceção, encarnando um daqueles Dom Quixotes que de vez em quando aparecem na história brasileira, surgira um tal juiz José de Barros Franco, que nomeou um novo tesoureiro com a missão de afastar os corruptos e guardar dinheiro para retomarem a obra da nova igreja de Aparecida. Barros Franco chegou a Aparecida na mesma época de Dom Carmelo, mas o tesoureiro Inácio de Loyola Freire não durou mais que 1 ano no cargo. E a situação se agravou tanto, ficou tão desesperada que surgiu na Assembleia Provincial de São Paulo a proposta de um decreto-lei que pretendia sanear a administração de Aparecida. Quem comandava o movimento era o deputado provincial José Vicente de Azevedo, muito bem informado pela carta do cônego Dom Carmelo. Um dos maiores escândalos era o fato de que a diocese recebia em doações a fortuna anual de 40 contos de réis e não tinham mais do que 2 contos de poupança. E a obra da nova igreja estava parada havia 15 anos porque os tesoureiros alegavam falta de recursos. Mas quem era afinal o cônego Joaquim do Monte Carmelo?